Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos analisar limites infinitos, que tendem ao infinito, e como esses limites podem ser usados para determinar as assíntotas de uma função e na construção do seu gráfico. Barbadinha. Então, para isso, nós vamos relembrar lá da aula 2 o exemplo 6, onde nós vamos complementar um pouco aquele exemplo 6 e outros exemplos também, com limite no infinito. Então, seja a função f de x igual a 1 sobre x. Então, pede para determinar no item A f de 0 e os limites. No item B, limite de 1 sobre x quando x tende a 0. No C, limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito. E no D, o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Então, aqui que envolve o limite no infinito. Então, no item A, f de 0, eu vou substituir o x por 0, fica 1 dividido por 0, que não existe. Então, o 0 não tem imagem. Agora, no B, C e D, o limite quando o x tende a 0, ao infinito e menos infinito. Então, vamos analisar o gráfico da função e determinar esses limites. Veja aqui o gráfico de 1 sobre x, é um gráfico bem conhecido, que a gente já fez. Então, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0. Então, se a gente vai substituir o x direto por 0, a gente viu ali que não existe, porque eu tenho um número diferente de 0 dividido por 0. Então, a gente vai analisar os limites laterais. Então, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela esquerda, então vou me aproximar de 0 aqui pela esquerda. Então, conforme eu me aproximo de 0 pela esquerda, cada x que eu sumo aqui vai ter um ponto aqui no gráfico e a imagem ali. Se eu venho mais para o lado do 0, vai ter um outro ponto no gráfico mais para baixo. Então, conforme eu vou me deslocando para o 0 da esquerda, à esquerda do 0, o gráfico vai tendendo lá para menos infinito. Então, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela esquerda é menos infinito. Agora, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita. Então, aqui eu vou me aproximar de 0 agora daqui para cá, pela direita. Então, conforme eu venho para a direita, as imagens ali vão aumentando. Então, o gráfico vai tendendo a mais infinito. Então, o limite é mais infinito. Como os limites laterais são diferentes, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 não existe. Mas mesmo assim, cada limite lateral aqui também não existe, porque tender a menos infinito a mais infinito não está tendendo a número nenhum, porque infinito não é número. Então, na verdade, também não existe. Agora, o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito. Quando x tende a pegar valores cada vez maiores, aqui, tender ao infinito. Então, aqui está indo lá para o infinito. Então, conforme eu vou indo para o infinito, o gráfico vem descendo. Conforme o gráfico vem descendo, as imagens ali, o valor do y vai ficando cada vez mais próximo de 0 aqui. Então, o limite é 0. E o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Então, vou pegar valores de x aqui tendendo lá para menos infinito. Conforme vem vindo para cá, veja que os valores também, as imagens vão tendendo a 0. Então, o limite é 0. Então, os eixos são as assíntotas. O que são as assíntotas? As assíntotas são retas, ou eixos, ao qual o gráfico se aproxima deles, mas nunca encosta. Então, o eixo y, que é x igual a 0, que é esse aqui, x igual a 0 é a equação do eixo y. O eixo y é uma assíntota porque o gráfico aqui, ele vai se aproximando cada vez mais do eixo aqui e nunca encosta. Tanto aqui para menos infinito quanto para mais infinito. Então, por isso que ele é uma assíntota. E o eixo x também é uma assíntota. A equação do eixo x é y igual a 0. Esse é o eixo x. Então, aqui, conforme o gráfico vai se aproximando do eixo x aqui e nunca encosta para lá também. Então, por isso que são assíntotas. Então, através do limite, eu posso determinar assíntotas também. Outro exemplo aqui da aula 2 é o exemplo 7. A função f de x igual a 1 sobre x menos 2. Lá pedia para determinar o f de 2 e os limites. Limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a infinito e quando x tende a menos infinito. Então, no A, o f de 2, substituindo o x por 2, vai dar 1 sobre 0 também. Então, não existe. E B, C e D. Vamos analisar o gráfico da função e determinar esses limites.
Tá? O gráfico da função, nós temos aqui, ó, 1 sobre x menos 2. Veja que quando x é 2 não existe ponto. Ó. Quando x é 2 não tem imagem para ele, ó, não tem ponto. Tá? Então, eu já posso prever aqui que vai ter uma assíntota aqui. Então, vamos ver. Ó. O limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Tá? Se eu substituir por 2, a gente viu que dá zero. Então, vai dar um número diferente de zero dividido por zero. Então, a gente vai analisar os limites laterais. Então, limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela esquerda. Então, pela esquerda do 2, estou me aproximando daqui para cá. Conforme eu estou me aproximando daqui para cá, o gráfico vai descendo aqui. Ó. Então, vai tendendo a menos infinito. Então, o limite é menos infinito. Na verdade, não existe limite. Né? E o limite quando x tende a 2 pela direita. Tá? Pela direita, quando vem daqui para cá, veja que aí o gráfico vai tendendo lá para mais infinito. Então, é mais infinito. Logo, o limite não existe. Tá? O limite quando x tende a infinito, né, de 1 sobre x menos 2. Então, se x tende a infinito aqui, ó, tá, veja que indo para o infinito o gráfico vai descendo, que nem lá no outro exemplo, né, então vai tendendo a zero aqui. Ó. A mesma coisa quando x tende a menos infinito aqui. Ó. O gráfico vai subindo aqui, vai se aproximando aqui do zero, ó, vai se aproximando do eixo x, então o limite é zero. Tá? E como aqui o gráfico se aproxima do eixo x e nunca encosta tanto na esquerda aqui e à direita, e aqui ele vai tendendo a esta reta que passa no 2 aqui e nunca encosta, nós temos ali assíntotas. Então o eixo x é uma assíntota horizontal, aqui é o eixo x, cuja equação é y igual a zero, tá? E a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical, tá? Que é esta reta aqui, ó. Tá? X igual a 2 é uma assíntota vertical. Tá? Barbadinha. Tá? Na aula 4. Na aula 4 também, né, vamos pegar aquele exemplo B, limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. Tá? Então, o que aconteceu lá? Se eu substituir o x por 2, substituição direta, vai dar 1 sobre 0. Eu tenho um número diferente de 0 dividido por 0. Tá? Então, nós temos que analisar os limites laterais. E o limite quando x tende a 2 pela esquerda, de 1 sobre x menos 2 ao quadrado, se eu substituir o x por 2 pela esquerda do 2 aqui, significa que pela esquerda do 2 é número menor que 2. Né? Então, se aqui o x está se aproximando de 2, essa subtração está tendendo a zero. Tá? Mas como esse valor aqui é a esquerda de 2, ele é menor que esse 2 aqui. Tá? Então isso aqui vai dar um número negativo, mas negativo ao quadrado dá positivo. Tá? Então isso aqui está ficando cada vez menor. Tá? E como eu estou dividindo por um número cada vez menor, ele vai ficando o resultado fica cada vez maior. Aí como está o quadrado, vai ficar positivo aqui. Tá? Então por isso que é mais infinito. Tá? Então aqui tende a zero, tá? Negativo, mas como está ao quadrado, fica zero positivo. Tá? Então eu tenho o 1 é positivo, e aqui é um número muito pequenininho positivo, vai ficar positivo. E 1 dividido por um número muito pequenininho vai tender a um número muito grande. Tá? Tão grande quanto eu queira, que é infinito. Tá? A mesma coisa analisando o limite quando x tende a 2 pela direita. Ó. Tá? Eu vou substituir aqui, ó, o x por 2 mais. Então essa subtração está tendendo a zero. Como aqui eu tenho 2 pela direita, esse valor aqui é sempre maior que esse 2. Então essa diferença sempre vai dar positiva. Tá? Mas positivo ao quadrado fica positivo. Tá? Então vai ficar 1 sobre 0, né? Próximo de zero, mas positivo. E os dois são positivos, né? Então vai tender a mais infinito também. Tá? Então, o limite de quando x tende a 2 de 1 sobre x menos 2 ao quadrado é mais infinito. Então, na verdade, o limite também não existe. Né? O limite o infinito não é número. Significa que ele é tão grande quanto se queira, né? Positivo. Veja o gráfico. Ó. Tá? Veja aqui, ó. O eixo x é uma assíntota horizontal, o eixo x aqui, ó, uma assíntota horizontal, porque o gráfico aqui se aproxima do eixo x, mas nunca vai encostar. Aqui também se aproxima do eixo x e nunca encosta. Tá? A equação y igual a zero. Tá? E a reta x igual a 2, ó, x igual a 2 é uma assíntota vertical, esta reta que passa aqui. Tá? Porque o gráfico aqui se aproxima desta reta e nunca encosta, tanto à esquerda quanto à direita aqui. Tá? O outro exemplo C, ó, limite de x menos 2 de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, se a gente substituir o x por 2 direto, também vai dar divisão por zero, número diferente de zero dividido por zero. Então, nós temos que achar os limites laterais. Então, limite quando x tende a 2 pela esquerda.
tá? Substituindo o x por 2 pela esquerda, tá? Vai ser que nem a análise anterior ali. Tá? Isso também vai tender a zero, mas vai dar zero negativo, porque esse valor aqui é menor que esse 2 aqui, mas tende a zero, mas como está ao quadrado vai ficar positivo. Tá? Mas como esse menos é na frente da função, tá? Isso aqui vai dar menos 1 dividido por mais. Então eu tenho negativo dividido por positivo, que vai dar negativo. E 1 dividido por um número muito pequenininho tende a um número muito grande. Tá? Então o limite é menos infinito, quer dizer, um número tão grande quanto eu queira, mas negativo. Tá? O limite quando x tende a 2 mais. Tá? Então substituindo aqui, fazendo a mesma análise, né? Coisa que a gente já fez lá na aula 4, né? Esse número aqui é maior que esse 2, então essa subtração dá positiva, mas é muito pequenininha. Tá? Mas aqui, né, ao quadrado fica positivo, mas vai ser a mesma coisa de lá, negativo com positivo dá negativo, e tendendo a zero vai tender a um número muito grande, então tende a menos infinito. Logo, o limite quando x tende a 2 de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado é menos infinito. Tá? Quer dizer, o limite não existe. Veja que o gráfico agora é o contrário do anterior, né, porque é menos, então a função virou aqui, ó. Tá? Veja que o eixo x continua sendo uma assíntota aqui, o eixo x, né, y igual a zero, essa equação, que o gráfico aqui se aproxima do eixo, aqui também não encosta. E a reta x igual a 2, aqui, ó, essa reta vertical, também é uma assíntota, tá? Porque aqui o gráfico se aproxima dela e não encosta, e aqui também, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? Então, definição de limites infinitos. Tá? Quando escrevemos que o limite de uma função f de x, quando x tende a é igual a infinito, significa que a função f de x cresce de forma ilimitada ou que f de x tende a valores tão grandes quanto se queira, quando x tende para a. Tá? Então, é isso que significa esse limite aqui. Tá? O limite de f de x quando x tende a é infinito, ele quer dizer que a função tende a um valor tão grande quanto eu queira, fazendo o x se aproximar o máximo possível de a. Tá? E quando escrevemos o limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito, significa que a função f de x decresce de forma ilimitada, ou f de x tende a valores tão grandes quanto se queira, mas negativos, quando x tende para a. Tá? Então a função f de x vai tender a um número tão grande quanto eu queira, mas negativo, tá? Ou decresce infinitamente, né, para o lado negativo, quando x se aproxima de a. Tá? E temos também limites infinitos à direita e à esquerda. Então, o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, pode ser menos infinito. O limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, pode tender a mais infinito. Tudo vai depender da função. Tá? O limite de f de x, quando x tende a pela direita, pode ser menos infinito. O limite da f de x, quando x tende a pela direita, é mais infinito. Tá? Isso tudo já foi visto, né, nesses exemplos anteriores que a gente viu aí. Tá? Então, agora a gente está fazendo um resumo aqui. Tá? Então, o exemplo 1 aqui dessa nossa aula. Eu quero saber qual é o limite de x2 mais 2x menos 8 sobre x2 menos 4, quando x tende a menos 2. Veja se a gente substituir o x por menos 2, ó, aqui menos 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes menos 2 dá menos 4, 4 menos 4 dá 0, vai sobrar menos 8. E aqui menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. Então eu tenho um número diferente de 0 dividido por 0. Então eu tenho que usar os limites laterais. Tá? Mas vamos fazer uma análise mais detalhada um pouquinho agora. Ó, tá? Nós vamos fatorar isso aqui. Ó. Tá? Fatorando x2 mais 2x menos 8, fica x mais 4 vezes x menos 2. E fatorando x2 menos 4, fica x mais 2x menos 2. Tá? Então, escrever o limite quando x tende a menos 2 dessa fração, tá? É o equivalente a escrever o limite quando x tende a menos 2 desta outra fração, com cada polinômio fatorado. Veja que aqui eu posso simplificar o x menos 2, então nós vamos encontrar aqui o polinômio, uma fração equivalente, né, que é o limite quando x tende a menos 2 de x mais 4 sobre x mais 2. Tá? E se eu substituir por menos 2, ó, menos 2 mais 4 dá 2 e menos 2 mais 2 dá 0. O número diferente de 0 dividido por 0. Né? Então tem que ver limites laterais, continua, isso não muda aqui. Tá? E veja que o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Tá? Que o x, porque a função original é essa aqui, ó.
Essa que foi dada aqui. Aqui eu não posso colocar mais 2 nem menos 2. Então tem que ter esse detalhe. E como o x tende a menos 2, ele está se aproximando, ele não é menos 2, então não tem problema. Tá? Então nós temos uma assíntota vertical em x igual a menos 2. Tá? Que o x tendendo a menos 2, tá? Se x tende a menos 2, veja que vai dar zero, eu tenho uma divisão por zero. Tá? Quer dizer, e fazendo x mais 4 sobre x menos 2 igual a zero, tá? Para que essa fração tende a zero, nós temos que ter o x mais 4 igual a zero. Quer dizer, se uma fração é igual a zero, o numerador tem que ser zero. Então, se x mais 4 é zero, né, o x é igual a menos 4. Tá? Então, o gráfico intercepta o eixo x no ponto menos 4, 0. Tá? Quer dizer, se eu igualo uma função a zero, é porque eu estou dizendo que o y é zero. E o y é zero no eixo x. Então, ela intercepta o x no ponto menos 4, 0. Tá? E fazendo x igual a zero, né, substituindo aqui o x por zero, vou ter 0 mais 4 sobre 0 mais 2. Tá? 4 sobre 2 que é 2. Tá? E quando o x é zero, né, eu tenho um ponto no eixo y. Então, o gráfico intercepta o eixo y no ponto 0,2. Tá? Veja que eu estou fazendo aqui uma estratégia para a gente analisar o gráfico. Tá? Veja que eu igualei a função a zero para encontrar ponto no eixo x. Tá? E substituí o x por zero para encontrar ponto no eixo y. Então, eu identifiquei onde ela corta o eixo x e o eixo y. Tá? E ela tem uma assíntota vertical em x igual a menos 2. Tá? Então, veja, o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda é menos infinito. Por quê? Tá? Se x tende a menos 2 pela esquerda, se eu substituir lá em cima por menos 2, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4, mais 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, 4 menos 4 dá 0, e 0 menos 8 vai dar menos 8. É o que a gente já determinou lá em cima, menos 8. Agora, substituir aqui embaixo x por menos 2, pela esquerda, significa que esse x aqui, pela esquerda do 2, por exemplo, do menos 2, por exemplo, menos 2,1, e assim por diante, por exemplo, menos 3. Vamos pegar um número não tão próximo do menos 2, mas fica melhor para analisar. Tá? Se eu botar um menos 3 aqui, menos 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 4 vai dar 5. Quer dizer, vai dar um número positivo aqui embaixo. Então, se eu me aproximo do menos 2, por valores à esquerda do menos 2, esses valores em módulo são sempre maiores do que 2. Tá? E elevado ao quadrado sempre vai dar maior em módulo que o 4. Então, essa subtração sempre vai dar positiva, mas está tendendo a zero, porque o x está tendendo a menos 2 aqui. Tá? Então, o denominador aqui está tendendo a zero, mas por valores positivos. E como o numerador é menos 8 dividido por positivo aqui tende a menos infinito. Tá? Infinito porque está tendendo a zero no denominador. E quando x tende a menos 2 à direita do 2, tá? Se eu tenho a direita do menos 2, por exemplo, né? Menos 1,8, menos 1,9, vamos pegar o menos 1. Tá? Menos 1 ao quadrado é mais 1, e 1 menos 4 é menos 3. Então, qualquer número aqui que está à direita do menos 2 elevado ao quadrado vai dar um número menor que 4 em módulo. E essa subtração vai dar sempre negativa. Mas como eu me aproximo do menos 2, essa subtração tende a zero. Tá? Como no numerador é negativo, tá? E aqui embaixo agora tende a zero, mas por valor negativo, como tende a zero, vai tender a um número muito grande, que é infinito. Tá? E como o numerador é negativo e o denominador também é negativo, por isso que é mais infinito. Tá? Logo, o limite, né, não existe, porque para um lado vai para menos infinito, outro para mais infinito. Veja o gráfico aqui. Ó. Tá? Veja que quando x é igual a 2, aqui, ó, tá? X igual a 2, o gráfico está vazado, porque o x não pode valer 2. Tem uma descontinuidade que a gente diz. E o menos 2 também, ele tem uma assíntota vertical no menos 2. Ó. Tá? O menos 2 não tem imagem, e o 2 também não tem imagem. Tá? Veja que x igual a menos 2 é esse gráfico vertical, que é a assíntota vertical. Tá? E aqui, exemplo 2. Ó. Limite de x2 menos 4x sobre x menos 2 quando x tende a 2. Se eu substituir o x por 2, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é menos 8. 4 menos 8 dá menos 4. E aqui 2 menos 2 dá 0. Tá? Então, tem a mesma situação do exercício anterior. Tem que ver os limites laterais. Tá? Vamos fatorar isso aqui.
Tá? Então, o limite de x vezes x menos 4 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Veja que aqui não dá para simplificar isso aqui. Tá? Não tem como simplificar como anteriormente. Então, nós temos aqui uma síntota vertical em x igual a 2. Tá? Porque aqui eu vou se aproximando do 2, aqui vai tender a 0 aqui. Tá? Então, eu tenho uma divisão por 0. Tá? E aí eu tenho uma síntota vertical em x igual a 2. Tá? Agora vamos fazer a função igual a 0. Então, igualando a função a 0, é como se eu fizesse y igual a 0. Então, eu vou estar calculando pontos do eixo x. Tá? Então, para essa fração ser igual a 0, o numerador ali tem que ser 0. E o numerador é x vezes x menos 4. Isso tem que ser 0. Ora, se x vezes x menos 4 é 0, é porque ou x é 0 ou x é 4. Tá? Porque se o x é 0, ó, 0 vezes isso aqui vai dar 0. E se o x é 4, ó, 4 menos 4 aqui dá 0. E 0 vezes 4 dá 0. Tá? Então, o gráfico corta o eixo x, intercepta o eixo x nos pontos 0, 0 e 4, 0. Tá? Porque eu achei aqui por x 0 e 4 igualando a 0, quer dizer, o y é 0. Então, ela corta o eixo x em 2 pontos, na origem e no 4, 0. Tá? Agora vamos fazer x igual a 0. Se eu substituir o x por 0, ó, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0, no numerador dá 0, e 0 menos 2 dá menos 2, vai dar 0. Tá? Esse ponto a gente já tem, ó, x igual a 0 já foi determinado. Né? Então o gráfico intercepta o eixo y no ponto 0, 0. Tá? Agora vamos ver os limites laterais. Ó. Quando x tende a 2 pela esquerda, se x tende a 2 pela esquerda, ó, aqui 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2, 8, isso vai dar menos 4. Tá? Isso a gente já tem lá. Agora aqui embaixo, se x tende a 2 pela esquerda, esse x aqui, esse 2 que eu vou substituir aqui, ele é menor que esse 2 aqui em módulo. Então essa subtração aqui vai dar negativa, mas está se aproximando de 0. Tá? Então se está se aproximando de 0, eu estou dividindo aqui para um número cada vez menor. Então vai tender a infinito, é um número muito grande. E como aqui esse x é menor que esse aqui, essa subtração tende a 0, mas é negativa. E como em cima também é negativo, menos com menos dá mais. Por isso que vai para mais infinito. Agora o limite quando x tende a 2 pela direita. Então substituindo aqui o x no numerador vai dar menos 4. Agora substituindo embaixo aqui, se x tende a 2, essa subtração tende a 0. Então a divisão tende ao infinito, a um número muito grande. Mas como x tende a 2 pela direita no 2, esse x aqui é maior que esse 2 aqui. Então essa subtração é sempre positiva. Então eu vou ter negativo dividido por positivo, que é negativo. Tá? Então o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda é mais infinito. E o limite da função quando x tende a 2 pela direita é menos infinito. Logo, o limite dessa função não existe. Veja o gráfico dessa função. Ó, tá? Veja, a gente tem a síntota vertical em x igual a 2, aqui, ó, x igual a 2. Tá? Ela corta o eixo x no 4 aqui e no 0, ó, no 0, 0 e no 4, 0. Tá? Conforme foi previsto ali. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário.